essa última parte desse bloco de versículo da fé de Abraão, que é um dos textos que mais me incomoda, que mais me chama a atenção nas Escrituras. Porque quando você lê a Bíblia pela primeira vez, talvez um leitor, quando olha para aquilo que não seja crente, uma pessoa que não tenha o temor do Senhor, nós vamos observar algo que é bastante chocante para nós, ou para as pessoas. E aí no final da mensagem eu quero também fazer um paralelo. Por que a fé do crente precisa ser testada? Por que a sua fé precisa de um teste? Por que a fé de Abraão precisa ser testada? Afinal de contas, Deus vai ser menos Deus ou mais Deus por causa da nossa fé, se formos reprovados ou não na nossa fé? Isso vai agora trazer alguma diferença para Deus se a nossa fé é uma fé maior ou não? Deus vai ficar mais fraco se nós simplesmente formos reprovados num teste de fé? Por que Deus testa a nossa fé? Para quê? Qual o objetivo do Senhor? Fica comigo aí, não dorme. Não deixa a sua alma sair do seu corpo. Tá bom? Como o Cláudio disse. E no final a gente vai tentar descobrir isso aqui. Se você dormir, se você piscar, você vai perder. Depois você vai ficar falando que não ouviu. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto a ponto de sacrificar o seu filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, recebeu de volta. É impressionante como o autor de Hebreus aqui revela algumas coisas, e eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, porque eu não coloquei o texto ali, porque o texto ia ficar muito grande, da narrativa de Moisés de Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19, nós vamos observar que Moisés, aqui registrando essa situação, ele não traz alguns detalhes como o autor de Hebreus nos revela lá, quando ele escreve sobre essa história. Eu acho que até aqui, conforme Moisés vai escrevendo, ele simplesmente traz de uma forma até mais que sucinta. Ele não coloca aspectos sentimentais, ele não coloca detalhes emocionais, ele não coloca expectativas. Parece que simplesmente Moisés está narrando o fato friamente. Simplesmente parece que Moisés está contando a história de uma forma, como que se ele não estivesse entendendo, como se ele não soubesse, inclusive, daquilo que estava passando com Abraão, daquilo que Sara, onde ela estava aqui, do próprio Isaque. Ele não coloca nada disso, ele simplesmente narra friamente aquilo que aconteceu. E ele vai dizer assim, Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 19. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça como holocausto sobre um dos montes que lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse:
a Abraão, seu pai. Meu pai, Abraão. Meu pai, Abraão respondeu. Eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou. Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu. Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edicou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar e em cima da lenha. E estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, nem o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa é a história que o autor de Hebreus traz, quando ele descreve a fé desse homem. Agora, nós precisamos lembrar, e ele é um texto chocante, como eu disse no início da mensagem, porque muitos comentaristas, algumas pessoas críticas das Escrituras, algumas pessoas que vão agora defender uma tese contra as Escrituras, contra o próprio Deus, vão acusar Deus de ser um Deus cruel, de ser um Deus agora que exige sacrifício humano. O pior, que exige agora o sacrifício de um menino, de uma criança. Quando você entra num debate teológico, e você pode procurar na internet, é muito cheio disso, nós vamos observar às vezes pessoas, alguns teólogos, ditos teólogos, justamente criticando a Bíblia, trazendo críticas severas em relação à Bíblia, ao próprio Deus, sobre esse Deus que agora exige o sacrifício de uma criança, de um pai que agora precisa sacrificar o seu filho em nome de Deus. E é algo chocante. É algo interessante, é algo difícil de compreender, porque nós não vemos em nenhum outro momento nas Escrituras esse tipo de coisa, essa ação. Nós não vemos agora Deus exigindo sacrifícios humanos. Muito pelo contrário. Nós vamos observar agora outros textos nas Escrituras, principalmente relacionados ao povo de Canaã, e as pessoas também questionam por que o povo, e que Deus trouxe juízo sobre o povo de Canaã, esses sim sacrificavam crianças, bebês, em nome de deuses pagãos, em nome de falsos deuses. E muitas vezes se coloca Deus aqui no banco dos réus. As pessoas julgam Deus por isso. Como pode um Deus tão bom fazer algo tão errado? Essa é a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem sobre esse texto. No entanto, nós precisamos lembrar que Deus, ele não é um Deus humanista. Deus não acha que o bem maior para o homem é o seu próprio bem. Vou repetir. Deus não tem a ideia de que achar ou tenta se convencer de que o bem para ele é que o homem se sinta bem. Entenda que para Deus, o bem para ele é a sua glória, é a sua exaltação, é a sua supremacia. E quando você olha para esse texto num sentido humanista apenas, num sentido de satisfação da humanidade, e que é muitas vezes a fé atrelada a isso,
nós temos uma interpretação errada. Afinal de contas, Deus não nos deve nada. Afinal de contas, Deus poderia simplesmente, como Ele fez e teve misericórdia de Noé, destruir toda uma geração, toda uma geração de pessoas que vivia na sua iniquidade. Por isso, Deus não entra nesse critério de justiça. Por isso, quando nós falamos de fé, se a sua fé e a fé de muitas pessoas muitas vezes estão enraizadas nesse tipo de coisa. Não, eu não acho que Deus seja capaz de fazer isso. Eu não creio num Deus que é fogo consumidor. Como um pastor bambambam de São Paulo está descrevendo por aí. Sendo que a própria palavra de Deus vai dizer que Deus é fogo consumidor. Por isso, diante desse Deus, tema e trema. Por isso, diante desse Deus, quando Ele agora faz esse pedido para esse homem, e agora nós precisamos reconhecer que há um momento aqui, e que o texto não explica, peraí, Deus me chama, Deus faz promessas, Deus faz uma aliança comigo, depois de tudo isso que eu vivi, agora Deus me dá um filho, e agora Deus quer esse filho para Ele. Quer me tirar esse filho. A sua fé, pelo menos a minha fé, entraria em parafuso nesse sentido. Certo ou não? Como pode? Como pode? Mas quando nós olhamos para a história, e Moisés narra isso de uma forma bastante fria aqui, e a única coisa que ele descreve que Abraão disse é que Abraão aqui, quando se separa dos seus servos, ele vai dizer assim: nós vamos subir para sacrificar, mas nós desceremos já já. Estou closando as minhas palavras aqui, tá bom? Esperem aqui com o jumento, ele diz. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para juntos de vocês. Mas espera aí. Abraão está sendo chamado por Deus, não é para dar uma volta no parque com o seu filho. Abraão está sendo chamado por Deus, não é para dar uma volta no parquinho com Isaac. Abraão está sendo chamado agora para sacrificar o seu filho. E Abraão entendia tudo o que Deus tinha pedido. Abraão não está fora do seu juízo, nem o próprio rapaz entende que o seu pai está fora do seu juízo, porque o próprio rapaz pergunta: pai, deixa eu te falar uma coisa aqui. E esse menino já sabia o que ia acontecer. Ele sabia que haveria um holocausto. Ele sabia que alguém ia morrer. Pai, estou vendo a lenha, estou vendo a faca, estou vendo que a gente vai adorar a Deus, mas eu não estou vendo uma coisa. Cadê a oferta? Entenda que esse passeio entre esse pai e esse filho não é um passeio no Wet n White. Não é um passeio no parque da cidade. Não é um passeio que você vai agora pegar na mão do seu filho e falar assim: vamos distrair. Vamos dar um rolezinho, meu filho. Mas agora é o pai sendo testado, ou a sua fé, a fé de um pai sendo testada. E o texto, nós vamos observar, irmãos, que quando nós compreendemos aqui dentro desse contexto, dessa reflexão, o próprio Isaac pergunta: cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Porque ele compreende aquilo que estava acontecendo. Mas Abraão também responde: Deus proverá. Entenda aqui, irmãos, e aí nós voltamos um pouquinho para o autor de Hebreus. O que Moisés não cita. Que ele descreve aqui que o próprio Abraão entendia, e o que Moisés não descreve, que Abraão tinha a fé de que o seu filho ressuscitaria.
E aqui é algo impressionante dessa história, por quê? Porque se ele entende, o autor de Hebreus entende que Abraão tinha a compreensão de que seu filho ressuscitaria, só ressuscita quem está morto. Abraão tinha plena convicção de que o seu filho morreria. Moisés não coloca isso. Mas o autor de Hebreus descreve que a única esperança de Abraão era que seu filho fosse ressurreto pelo próprio Deus. Mas para que isso ocorresse, o seu filho, Abraão, teriam de passar pela própria experiência da morte. E aqui é impressionante porque o autor de Hebreus dá um detalhe que Moisés não dá em Gênesis e descreve que aqui, para Abraão, dentro do contexto dessa fé sendo provada, ele não vai titubear para exercer aquilo que Deus está mandando. Entenda aqui que para Abraão, subindo com seu filho, caminhando durante aqueles dias para esse holocausto, Abraão entendia que o seu filho já estava morto. Deu para entender? Por isso, na cabeça de Abraão não existia assim, vamos lá meu filho, de repente Deus vai dar alguma alternativa. E quando nós olhamos para o Deus proverá, logo nós imaginamos, de repente Abraão está pensando em alguma outra alternativa que Deus possa dar. Ah, mas Deus proverá? De repente Abraão tinha esperança de que Deus faria alguma outra coisa. Não, quando nós olhamos para o autor de Hebreus, nós entendemos e reconhecemos que Abraão tinha a convicção de que o seu filho morreria. E que aquilo que Deus havia mandado fazer, ele teria de fazer. Sacrificar o seu filho. E quando a faca está descendo, a poucos centímetros do coração do seu filho, prestes a sangrar o seu filho, ele escuta uma voz, que provavelmente é uma voz para parar tudo. Para! Abraão para. Entenda que Isaac, a única esperança de Abraão, era que Isaac fosse trazido dos mortos, fosse ressurreto. E essa era a fé de Abraão. Abraão entende que perderia o seu filho, que teria de passar por aquilo. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para aquilo, e o autor de Hebreus fala ali, no finalzinho do texto, ele vai descrever assim: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, onde também, figuradamente, recebeu de volta. Quando nós olhamos para essa frase, alguns comentaristas vão até dizer assim, não, mas isso tudo foi uma figura de linguagem, nisso tudo não existiu, não, muito pelo contrário, porque aqui quando nós olhamos o autor de Hebreus descrevendo isso, realmente aqui ele entende que o seu filho estava morto, simplesmente o fato não foi consumado. Figuradamente, o recebeu de volta. Porque no coração de Abraão e diante de toda essa situação, o seu filho morreria. Abraão não está exercendo aqui, fazendo uma peça de ficção. Não é um teatro, não é um contexto aqui de que Deus pudesse mudar de ideia. Mas há um fato, onde Abraão reconhece que seu filho morreria. Agora, é interessante, porque nós olhamos nos momentos finais, o seu filho sendo livrado por um cordeiro substitutivo. Para Abraão. E ele olha do lado, existe um carneiro preso nos arbustos. E quando nós olhamos para a lei, depois, posteriormente, colocada por Moisés, o carneiro justamente tinha esse aspecto
de ser sacrificado como um animal que levaria e expiaria os pecados da nação, e sobre ele era colocado e imposto 2 carneiros, um era colocado sobre as mãos, um era sacrificado e outro era mandado embora para o deserto, justamente para simbolizar que o pecado está sendo levado, o pecado está indo embora. Agora, irmãos, Isaac se livrou disso. Mas Deus mostrou para Abraão e Isaac que o pecado exige o sacrifício de um inocente. Isaac não foi morto naquele momento. Mas Deus está dizendo para Abraão que no futuro um de seus filhos seria morto pelo pecado. A figura, apesar de não ter sido completa, e talvez Abraão não tivesse todo o entendimento aqui, justamente demonstrava que Isaac está se livrando hoje. Mas haverá um descendente seu, assim como esse carneiro, assim como esse animal, que será oferecido como sacrifício e expiação pelo pecado. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, a história não acabou. A história só começou. Você está entendendo? Abraão, você está entendendo que agora você está fazendo parte da história da redenção da humanidade? Você está entendendo que a sua geração, que a nação que virá de você, que as pessoas que agora andarão debaixo da sua fé, estarão debaixo desse pacto, dessa graça? Abraão, entenda que hoje o seu filho foi livrado da morte, mas haverá um filho no futuro que padecerá a morte por causa do pecado. E sabe, Abraão, esse será o meu filho. Seu descendente, mas meu filho. Entenda, Abraão, que a dor de perder um filho, entenda o que o pecado é capaz de fazer, mas Abraão, não se preocupe, por causa de você, benditas serão todas as nações, abençoada será a humanidade, porque agora, através desse pacto, você fará parte da história da redenção da humanidade. Porque daqui a alguns séculos, o meu filho subirá um monte, o Monte da Caveira, e será sangrado, humilhado, sacrificado pelo pecado da humanidade. Entenda, Abraão, que é o que você está vivendo. Entenda o que você está vendo. Entenda que agora é isso que você está participando. Por isso, Abraão, porque você não negou seu próprio filho, porque você depositou a sua fé nesse Deus Todo-Poderoso, que apresenta para você o plano de salvação, você agora será uma bênção. E você abençoará a humanidade, todas as nações da terra. Esse é o teste de fé. Irmãos, se eu e você talvez passássemos por esse teste, talvez eu com certeza reprovaria. Você já imaginou isso? Porque existe aqui algo que Abraão não está vendo. Nem tudo. Hoje é fácil para nós. Hoje é fácil para mim, para você, porque nós temos a história completa. Hoje nós temos as Escrituras que revelam esse plano de Deus ao longo da história. E o exercício, e Deus exercendo esse plano ao longo da história. Mas esse homem precisa contar com Deus e demonstrar a sua fé num Deus sobre coisas que ainda ele não conhece. Sobre coisas que ainda ele não tem o entendimento. Sobre coisas que ele ainda não sabe. Mas mesmo assim Abraão coloca a sua fé em Deus e na obediência ao Senhor de tal forma que ele está disposto a inclusive abrir mão do seu próprio filho, para que Deus ensine a ele o plano de salvação. É muito interessante porque aqui eu vejo Deus
evangelizando Abraão, mostrando o plano de salvação nessa cena terrível. E não é diferente do plano de salvação numa cena terrível, quando nós vemos o próprio Filho de Deus sendo agora sacrificado, humilhado, sangrando por causa dos nossos pecados. Não existe um momento, quando eu não leio os evangelhos, ou quando eu não vejo talvez uma ilustração, quando eu não vejo uma cena, quando Jesus Cristo está derramando o seu sangue, sacrificando a sua vida por nós, que eu não fico constrangido, consternado, sensibilizado. Porque é brutal. É uma cena que nos tira o sono. É uma cena que nos tira, irmãos, a paz. É uma cena e uma ordem que para esse homem e para esse filho ficaram aqui talvez esses dias sem dormir, sem entender. Mas isso é o plano, é a forma que Deus decidiu nos salvar por meio de Cristo Jesus. É assim que nós exercemos a nossa fé num Cristo que sangra pelos nossos pecados, que tem agora o seu corpo entregue naquela cruz pelos nossos pecados e que morre pelos nossos pecados. O amor de Cristo nos constrange. Que deveria nos tirar a paz, que nos deveria nos incomodar. E é claro que agora, debaixo dessa graça e desse perdão e misericórdia de Deus, nós vivemos isso. Mas assim a nossa fé é testada. E aí, irmãos, a pergunta, já encerrando aqui a nossa mensagem, o que importa para Deus que a nossa fé seja testada? Porque é importante para Deus, para que Deus, agora nessa vida de crentes redimidos no Senhor Jesus, teste a nossa fé. O que agrega a Deus testar e passar a nossa fé à prova? Deus vai deixar de ser Deus porque se formos reprovados na nossa fé? Deus vai ficar mais enfraquecido? Deus vai... Não, claro que não. Essa coisa aqui eu apenas raspo a resposta aqui. Tá bom? Mas entenda, irmãos, que Deus testa a nossa fé para que ela seja aperfeiçoada nesse poder de Deus e a gente conheça profundamente quem é Deus. Assim como Abraão experimentou e conhece agora Deus. Não só Abraão, mas se os irmãos perceberem, o próprio Isaac agora ele conhece Deus. Sabe por que a minha fé e a sua fé é provada? Quando Deus simplesmente tira de nós e exige de nós aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos, poxa, é bênção de Deus, mas Deus vem, parece que numa santa ironia, Deus fala assim, deixa eu tirar isso de você. Já tirou um brinquedo que seu filho gosta? Seu filho gosta de dinossauro. Tira o dinossauro dele, pra você ver o que acontece. Seu filho gosta de internet. Tira a senha do Wi-Fi dele. O que acontece com o cara? Deus às vezes parece que tira a nossa senha do Wi-Fi. Deus parece que vem e fala assim, deixa eu tirar um negocinho, deixa eu agitar isso. Você gosta disso? Você gosta que você está lá, curtindo a sua vida, agora vivendo a promessa de Deus, vivendo as bênçãos de Deus, e simplesmente você está dormindo, Deus te acorda e diz assim, olha, amanhã você pega o seu filho, sobe no monte e sacrifica, oferece como... Você gosta disso? Você gosta disso? Você está vivendo a sua vida e simplesmente recebe um e-mail dizendo assim, você foi demitido. Você está vivendo a sua vida, de repente você recebe um diagnóstico de um problema de saúde. Você está vivendo a sua vida, de repente vê um problema familiar. E você fala assim, o que está acontecendo? E a sua vida vira de cabeça para baixo. Que loucura é essa? Aí alguns vão dizer assim, esse Deus não me ama.
Esse Deus é um Deus sádico. Esse Deus é um Deus que agora gosta de causar confusão. Esse Deus é agora um Deus que gosta de causar. E se você, eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina. Eu gosto de acordar no mesmo horário. Deixar o vivo estar até a mesma roupa, a mesma cor. Vocês vão perceber que eu... Então, não gosto muito de mudança das coisas. Mas aí às vezes Deus vem e fala assim, está muito feliz. Está muito confiante em si mesmo. Você não está pecando. Você está orando. Continua vindo à igreja. Continua temendo ao Senhor. Mas simplesmente Deus tira você de lá e vai colocar você aqui numa situação em que você fala, meu Deus, e agora? Eu nunca passei por isso, não sei para onde eu vou. O que eu faço com isso? Deus... agora você chegou aonde Deus queria. Vem cá que eu vou te mostrar. Vem aqui, eu vou mostrar o meu plano. Vem aqui que eu vou mostrar quem eu sou para você. Vem aqui que eu vou te mostrar o que eu faço. Vem aqui que eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. E aí você diz, como Jó disse no final do seu livro, antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas agora eu te conheço de verdade, porque os meus olhos te veem. E às vezes, irmãos, Deus vai pegar pela sua mão e vai falar assim, vamos dar uma volta. E aí você fala assim, vamos embora, Deus. Você está achando que você vai para Campos de Jordão. Você acha que você vai para a praia, você acha que vai para Fernando de Noronha. Você acha que você vai dar um rolê legal, mas às vezes Deus pega você e fala assim, vem cá que eu vou te levar para o deserto. Vem cá que eu vou te levar agora para um lugar árido, de espinhos, de tormento, de aflição, onde você verá quem eu sou. Onde você verá e conhecerá o Senhor que provê todas as coisas. Quando você se despe de tudo aquilo que você é, de todas as suas capacidades, de tudo aquilo que você montou, de tudo aquilo, de toda a sua estrutura, e diz assim, Deus, eu não sou mais nada, eu não tenho mais nada. Aí Deus vem e diz, não, meu filho, você me tem, eu estou aqui. Eu estou aqui. E aqui, irmãos, essa é uma vida de fé, que muitas vezes não é ensinada na igreja, que muitas vezes é muito difícil de viver isso, que muitas vezes não entendemos, que muitas vezes temos dificuldade de viver essa vida de fé, onde Deus nos chama para mostrar o que Ele é e o que Ele faz. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, a única aplicação que eu posso te dar nessa noite é para que, se você está talvez vivendo essa experiência com Deus, curta um momento com o Senhor. Desfrute desse momento com Deus. Apesar de ser dolorido. Apesar de você estar vivendo dores, choro, tristeza, medo. Mas você está tendo um tempo com o Senhor. E que você nessa noite agradeça. Obrigado, Senhor Deus. Porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quarta-feira eu estava aqui na igreja, eu lembrei desse salmo agora, porque a Catarina chegou aqui para mim e falou assim, pastor, eu quero recitar o Salmo 23 para você, pastor. E ela recitou todo o Salmo 23. E uma das coisas que eu mais gosto do Salmo 23 é que Davi diz assim, ainda que eu ande pelo vale, a gente gosta do Senhor é o meu, e nada me... mas a gente esquece que Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale, não temerei, porque a tua vara e o teu cajado está... Esse é o ponto central do Salmo.
Não sei se você, e talvez esteja, no vale da sombra da morte. Não é isso? Mas o Senhor está contigo. Deus